Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos aqui para mais um momento com Jesus, levando nossos pensamentos a Deus, a fim de que nos guarde na sua paz, nos inspire para esse momento, abençoando a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos e todos aqueles que se encontram em dificuldades, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Ser conosco durante essas reflexões alusivas ao Evangelho, no benefício dos nossos espíritos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nesse momento falaremos sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Si Mesmo. É um dos capítulos de maior relevo, de maior importância, pois traduz em si mesmo a importância máxima que é a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, numa síntese do decálogo dos 10 mandamentos. Se nós temos para com o nosso irmão o mesmo amor que tivermos alusivo a Deus, que é perfeito, e alusivo a nós mesmos, com certeza nós alcançaremos a plenitude. É aqui que se trata do egoísmo, é aqui que se trata desse orgulho, é aqui que se trata de todas as nossas pendências interiores que muitas vezes sobrepujamos sobre a imagem do próximo. Paulo, apóstolo, dizia: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse caridade, de nada adiantaria. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse a caridade, de nada me adiantaria. E a caridade, ela é justamente o exemplo puro do que é amor. Amor para com relação ao nosso próximo é o mesmo sentido e o mesmo sentimento que nós temos para conosco mesmo. Ser indulgente para com o outro não é um benefício para o outro, é um benefício para nós mesmos, porque nós temos que passar esse bem de dentro, porque ninguém dá daquilo que não tem. Por isso que Francisco de Assis, nessa alusão toda à personificação do Evangelho, sabe e vivencia muito bem o que significa dando que se recebe. Primeiro a gente tem que ofertar. O bem é algo que você produz de dentro para fora. E assim a luz também, ela vai tendo que ser gerida de dentro para fora. Então você só pode dar daquilo que tem. Daquilo que você não tem, você não dá. E daquilo que você recebe, você deve e tem o dever de multiplicar. As coisas boas são os talentos. Você não deve enterrar, você deve multiplicar. E quando é que a gente faz essa multiplicação do amor? Quando é que a gente faz essa multiplicação de virtudes? Quando nós convivemos, quando nós nos devotamos nessa experiência do que é e do que significa viver. Viver em plenitude é realmente entregar-se à realidade nova que Jesus nos propõe. Entregar-se no sentido de viver em pensamentos, palavras e atitudes. É entregar-se no sentido que amor não é apenas palavra. Essa declaração às vezes vã que os namorados fazem em bancos de praça. Eu amo você, eu te quero, Não, é muito mais do que isso. Amor é vivência. Amor é quando a pessoa, cônjuge, a pessoa que você ama, está ali doente, você está ali à beira do seu leito cuidando, você está ali preocupado, você demonstra esse carinho. E amor é cultivo também, porque nós sabemos que em tudo na vida precisa de cultivo. A planta, quando você planta, ali você tem que cuidar ela da muda que ela é feita, quando ela faz aquele surgimento após a semente, e quando ela solta o seu cotilédone, e vai ali fazendo aquele trabalho do crescimento, de romper a semente, depois romper a terra e sair, despontar em vida,
ela precisa de cuidados, né? Então, quando você faz essa sementeira do semeador, e o semeador saiu a semear, o que ele saiu a semear? O que são essas sementes? É o próprio amor. Quem semeia amor, colhe virtudes. Então, onde nós vamos parar no mundo, nessa realidade mais que profunda da realidade com Jesus? É justamente a realidade que nós temos, uma realidade dura, difícil, mas dessa realidade eu me proponho a mudança, a reforma. Então, quando ele está ali com a mulher adúltera, que está todo cheio de problema, ele atribui a ela uma nova realidade. Ele não olha o passado. Quem tem que olhar o passado é ela mesma. Ele olha o amor. Então, ele demonstra o seu amor naquele momento. A mulher se dá conta de que ela está tendo a oportunidade desse amor, e nessa oportunidade do amor, o que acontece? Ela simplesmente se propõe a realidade nova e passa a viver realmente o sentimento de caridade, o sentimento de amor, que dali ela muda a sua trajetória, ela muda tudo aquilo que ela vivia antes para viver uma vida nova. Então, quem quiser vir após Jesus tem que tomar cada dia a sua cruz, entender a sua realidade proeminente. E nós temos que entender também que o próximo, né, qual que é o nosso gesto de amor? Nem sempre é tirar o próximo da realidade que ele vive. Né? Às vezes a gente acha assim, eu vou tirar do sofrimento, eu vou tirar daquela casa que não era legal, eu vou fazer um negócio. Não é, você tem que ver o que a pessoa quer. Jesus nunca forçou nada. A gente erra, né? Muitas vezes, tentando ajudar, você acaba errando em relação ao outro. Porque imagina, até para a pessoa que era cega, Jesus perguntava, o que é isso que eu te faço? E às vezes porque a pessoa às vezes não quer enxergar. Aí você vai lá e cura a pessoa? Não pode. A pessoa tem que ter o desejo de voltar a ver. Ela tem que ter o desejo de andar. Porque se ela está sentada ali, você vai, levanta-te e anda. E a pessoa não quer. Né? Às vezes não é o sentimento real. O sentimento real é a provocação mesmo. É você perguntar para o outro: o que queres? O que você deseja? E às vezes você vê isso se repetindo, o amor ao próximo de uma forma que não é amor. Né? Você pegar às vezes um filho, você forçar às vezes num determinado curso que ele não tem aptidão, não tem aquele ensejo, e aí fica aquela pessoa frustrada, infeliz. Né? Então o amor é aquele amor que compreende, é o amor que simplesmente ama, é o amor que doa, é o amor que oferta, mas não é um amor que se impõe. Amor imposto não é amor. O amor verdadeiro, ele é livre, e Jesus ele determina bem isso. Mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vá e não tornes a pecar. Jesus não fez um julgamento da mulher. Ô Zaqueu, desce da árvore, hoje eu vou estar na tua casa. E ele vai até Zaqueu, vai à casa de Zaqueu, e em nenhum momento ele julga Zaqueu, nem o chama de ladrão, nem nada. E Zaqueu, por si mesmo, toma a decisão, por ver Jesus o amando, né, o tratando com amor, com respeito, ele decide mudar. E ele muda. Pedro, no terceiro cantar do galo, ele toma a decisão, né, como a gente fala em Natal, né? O que é o Natal? Agora nós estamos nesse mês de novembro, de outubro, já meados aí, a chegar novembro, dezembro, aí fala Natal. O que é o Natal? Natal justamente é esse nascimento de Jesus, mas isso acontece uma vez, acontece quando? Natal acontece sempre, porque nós estamos sempre nos renovando em Jesus, e nós somos sempre diferentes. Se você olhar o hoje, você não é igual ao ontem, porque de ontem para hoje, você já teve outras experiências, aquilo dali já mudou, você não é a mesma pessoa. E nós temos que ter essa concepção de vida, amar ao próximo como a si mesmo, é ofertar ao outro daquilo que você tem. E é muito feio, né, a pessoa às vezes pegar e ofertar o chapéu do outro. Você toma o chapéu do outro e deixa o outro no sol e passa a dar para uma pessoa que vai andar na sombra. Não, você tem que ofertar o seu chapéu, o seu próprio.
Você tira o seu chapéu, você passa pela privação e dá o outro se você achar que por bem que o outro merece ter aquele chapéu e precisa daquele chapéu. É o óbvio da viúva. A viúva deu daquilo que lhe faltava. Então ela não deu do seu excesso, ela deu da sua carência. E esse é o amor verdadeiro, é o amor que sai de si, do seu desprendimento, da sua resignação, da sua obediência, da sua fé. Eu mesmo, por experiência, eu não tenho recursos, mas eu tenho disposição de trabalho. Então eu não tenho dinheiro, mas eu tenho trabalho, eu posso trabalhar na vinha do Senhor. Que jeito? Com aquilo que tenho. Força de vontade, trabalho, esforço. Assim somos todos nós. Ele não exige de você aquilo que você não tem para dar, apenas e tão somente aquilo que você tem para dar. O que você tem hoje para dar ao Senhor? E a nossa entrega, ela é absoluta. Francisco de Assis, ele ficou cego. Francisco de Assis teve problemas graves de saúde. Ele deu tudo para Jesus. Ele deu amor completo. Claro que nós não estamos nessa categoria tão sublime, mas nós temos que começar a pensar. Muitas vezes você dá demais ao seu filho. Será que o filho está pronto para receber? Será que aquilo que você está dando não é, na verdade, uma serpente ao invés de ser um pão? Por isso a importância da evangelização, por isso a importância de se conhecer o Evangelho, por isso a importância de se sair a campo para entender a realidade humana, para saber como é que as pessoas vivem, né? Muitas vezes você vive numa situação muito privilegiada e você desconhece como que é o funcionamento da vida cotidiana daquele que nada tem. Porque fazer a caridade também exige conhecimento, fazer a caridade exige desprendimento, mas exige também conhecimento, para você não estragar a rotina, né, de uma determinada comunidade com algo que não vai fazer bem para aquela comunidade. Então a gente entender a realidade do outro, né? Igual eu me lembro muito bem, uma conhecida minha chegou numa determinada casa na periferia e levou carnes e queijo e tudo que precisava de geladeira, mas a mulher não tinha geladeira. Aí ela levou arroz, levou feijão, levou coisas para cozinhar, mas a mulher não tinha feijão. Ela não tinha feijão, ela não tinha o fogão, quer dizer. Então, assim, ela tinha o feijão, tinha o arroz, tinha a carne, tinha o queijo, tinha o leite, tinha o iogurte, mas não tinha de pôr. Ela tinha 7 filhos, mas ela não tinha como armazenar aquilo. Então, é a caridade que não foi bem a caridade, porque ela ajeitou tudo aquilo e aí foi a dar confusão na comunidade ali, porque aí todo mundo queria comer a carne na hora, comer as coisas na hora. E aí foi difícil, foi muito tenso aquela realidade. Então a gente tem que saber aquilo, que conhecer primeiro o outro e depois ver o que o outro precisa. Minha irmã, a gente veio aqui conhecer assim, ó, o que a senhora realmente está precisando. Ah, eu gostaria muito de cozinhar. E a senhora tem condições de cozinhar? Não, não tem. O que falta para a senhora? Ah, o que me falta? Falta fogão, a geladeira. Ou às vezes falta até a casa. Uma outra conhecida minha também levou fogão, geladeira, tudo, mas era um barraco de lona, a primeira chuva que deu, queimou tudo. Então, é desconhecimento. E Jesus não levava nada, eu acho muito interessante. Ele não levava nada, além do seu grande amor. Ele resolvia tudo, né? Tudo que ele se propunha a resolver, ele resolvia. Até da veste, né, saía virtude. E quando teve a multiplicação dos pães e dos peixes, não houve nem sobras. Ele guardou, viu lá certinho, não houve sobras, desperdício, não se desperdiçou nada, né? Porque Jesus conhecia em profundidade. E quando a gente se lança nessa proposta, você passa a dar o necessário, o ideal para os seus filhos, né? Para a sua família, e com isso você vive realmente a harmonia, vive aquilo que é importante e necessário. Então, nesse nosso tempo, o que nós podemos dar sem medo de ser felizes? As nossas orações, os nossos ouvidos, né? Ouvir as pessoas. As pessoas estão muito carentes de pessoas que as ouçam, sem críticas, apenas ouçam, né? Seja a pessoa que esteja ali pronta a ouvir. As pessoas têm fome, né? Têm necessidades. Na medida que você puder atendendo, você vai fazendo.
E amor, então, é atitude. Quem ama, cuida, zela, né, guarnece, está ali do lado. Se você ama sua mãe, você cuida da sua mãe, você esteja com ela. Você faz todo esse processo para quê? Para que ela esteja guarnecida. Assim é na vida. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, faz a caridade. E a caridade, ela tem várias nuances. Tem a caridade moral, tem a caridade em vários sentidos. Como o nosso tempo é um tempo sintético, então nós teremos mais diálogos oportunamente e todos os momentos que pudermos estarmos falando é muito válido e vocês estejam sempre conosco também nessa jornada. Crescimento é uma jornada que se faz dia a dia. E evangelho no coração também é algo que nós crescemos dia a dia. Então oremos. Querido Mestre Jesus, querido Deus, nós agradecemos pela chuva, pelas bênçãos que recebemos todos os dias, pela chuva física e pela chuva espiritual, pelas bênçãos que são sem par na oportunidade com a nossa família e com todos aqueles que nos servem. Seja conosco, Senhor, abençoando-nos, protegendo-nos, iluminando-nos e nos inspirando, que nós possamos, como o apóstolo Paulo disse, sermos os instrumentos da fé, sermos os instrumentos de Jesus, né? Compormos realmente o corpo do Cristo em exercício, em atividade. Permite-nos, Senhor, utilizar com inteligência, com sabedoria os dons celestiais que nós recebemos e que nós possamos colaborar, sim, para fazer deste mundo um mundo melhor, um mundo de regeneração, um mundo de concórdia e amor, que nós possamos iluminar e crescer sempre com Jesus, amando, perdoando e doando-nos cada dia mais na certeza de que nós somos escolhidos e podemos ser, sim, os herdeiros da luz para fazer o bem, para colaborar hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Muita paz.